E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Nessa oportunidade, eu quero falar um pouquinho sobre a salvação exclusivamente pela graça por meio da fé. Como está lá no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, que diz assim: somos salvos por graça, ou seja, pelo favor divino. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Quando nós pregamos essa verdade tão clara dentro das Escrituras, muitos cristãos ficam atônitos. Eles não acreditam disso, não. A salvação não é tão simples assim. Eles pensam dessa forma porque a mentalidade deles já estão acostumados a serem recompensados por aquilo que eles fazem. Em todas as religiões pagãs, geralmente existe essa mentalidade. Nas religiões pagãs sempre existe a figura de uma divindade que está bem distante do ser humano, né? O ser humano sempre procurando oferecer sacrifício àquela divindade para aplacar a sua ira, para que em contrapartida aquela divindade possa lhe conceder algum benefício, a salvação ou algum pedido em si. O cristianismo é diferente. A iniciativa de salvar o pecador ela é de Deus, como está lá no livro de São João, capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Outros dizem assim, então já que eu sou salvo por graça e não por obra, então vou viver no pecado de todo jeito? Essa mesma pergunta foi feita a Paulo, lá no capítulo 6 do livro aos Romanos, está escrito assim, quando Paulo começou a pregar a justificação pela fé, a salvação exclusivamente pela graça, independente das obras, os judeus disseram assim, então vamos viver no pecado para que a graça se torne ainda mais abundante? Então Paulo diz assim, não, de forma nenhuma, como é que nós vamos viver no pecado se nós já morremos para o pecado? As pessoas não entendem que a mesma graça que me salva é a mesma graça que me transforma, como está lá no livro de Tito, capítulo 2, verso 11, que diz assim, a graça de Deus há se manifestado trazendo salvação a todos os homens, nos ensinando a renunciar às paixões mundanas e a viver nesse presente século de forma sóbria, justa e piedosa. Então, a obediência, as boas ações, as boas obras são consequência de um coração transformado pela graça de Deus. A palavra de Deus diz lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Outros já dizem assim, não, as obras são importantes para a salvação. Tiago está lá na carta de Tiago, capítulo 2, está lá escrito, que Tiago falou que a fé sem obras é morta. Só que o contexto de Tiago é um, o contexto de Paulo é outro. Enquanto Tiago estava tratando da consequência da salvação, a consequência de um coração transformado por Deus, Paulo estava tratando da causa da salvação. A causa da salvação é a fé, é a graça de Deus. Ninguém pode ser justificado de outra forma. E Tiago, ele estava dizendo que um crente verdadeiro, naturalmente, ele vai produzir bons frutos, né? Vai produzir o fruto do Espírito. Aquilo que Jesus disse no capítulo 15 do livro de São João. Eu sou a videira, vós sois as varas. Se vocês estiverem ligados em mim, tudo quanto vocês pedirem vos será feito. E é eu quem opera em vós. Né? A palavra de Deus diz também lá no livro de Filipenses, é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Então o que se espera de um cristão verdadeiro é que ele pratique boas obras, não porque para que ele seja